Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo que chegou agora para o nosso estudo. Hoje é a nossa parte final, então, do Livro dos Espíritos. A gente está terminando. Passou super rápido, né? Não sei o que vocês acham, mas a gente conversando aqui, a gente estava falando que passou super rápido, né? E a gente já está na etapa final. É uma etapa um pouco comprida, mas a gente vai tentar terminar hoje. Se a gente não conseguir, a gente finaliza na semana que vem, mas a gente vai tentar já terminar hoje mesmo, tá? Então, a gente já viu, né, toda no Livro dos Espíritos, né, toda a base, tudo que a gente tem do, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, falando sobre Deus, falando sobre a encarnação, falando sobre a vida. Então, muita coisa aqui nesse último capítulo vai ser uma parte de uma repetição, tá? Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Eu não tô vendo o chat, tá, gente? Mas se tiver alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer, podem abrir o microfone ou podem se outra pessoa quiser puder me falar, podem ir me interrompendo, tá? Não precisa esperar terminar. Então vamos lá. Então, a última parte, né, a parte quarta, o capítulo 1 da parte quarta, ele vai falar sobre as penas e os gozos terrestres, tá? Então, a gente vai falar um pouco de todas as provações, de todos os infortúnios, as aflições que a gente sofre aqui na Terra, e também toda a felicidade, né? Todo o gozo, toda a alegria que a gente pode ter também aqui no planeta Terra, tá? No próximo capítulo, capítulo 2, que a gente vai passar ainda hoje à noite, a gente vai falar de tudo isso, só que em relação ao espiritual, né? Ao mundo espiritual. O capítulo, ele começa falando sobre a felicidade e a infelicidade relativas, tá? A gente já falou muito sobre isso quando a gente falou sobre a evolução, né? Sobre o grau de adiantamento dos espíritos. E aí a gente vai tratar um pouquinho mais aqui. Então, o capítulo começa perguntando, né? Kardec perguntou: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Então, aqui na Terra, e lembrem, né, como a gente já comentou outras vezes, do homem a gente fala de humanidade, tá? A gente consegue ser totalmente, completamente feliz aqui na Terra? E eles respondem categoricamente não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então, nós, aqui no planeta Terra, estamos para termos provas, para mostrar que a gente aprendeu, para provar que a gente adquiriu o conhecimento, ou para expiar alguma falta que a gente cometeu. Então, para depurar, para deturpar o karma que a gente chama, né? O que a gente fez de ruim em outras experiências ou nessa mesma, tá? Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, depende de nós, de cada um de nós, suavizar os males que a gente possa, que a gente precisa passar, e a gente consegue alcançar a máxima felicidade possível aqui na Terra, de acordo com a nossa atitude, tá? E aí, vocês vão ver que tem bastante coisa que eu coloquei entre parênteses com 3 pontinhos, é porque tem texto adicional ao que eu coloquei, tá? Então, tem texto entre uma coisa e outra. Quem tiver curiosidade, pode ler lá no capítulo no Livro dos Espíritos, mas eu destaquei só os pontos que chamam mais atenção, né? Então, eles falam assim, os espíritos, quando eles respondem, né? Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Ou seja, se a gente olhar gradativamente, né, uma por uma, a gente for olhar a origem de tudo que acontece de ruim, todas as desgraças que acontecem com a gente, se a gente for remontando, se a gente for relembrando, voltando ao passado, a gente vai ver que, na maioria dos casos, é culpa nossa. Basicamente é isso que eles estão falando. E é isso que vocês vão ver. As próximas perguntas, elas sintetizam
isso, tá, gente? Se a gente é feliz ou se a gente é infeliz, 99,9% dos casos é culpa nossa. Ou algo que a gente fez, ou algo que a gente deixou de fazer, que trouxe uma consequência pra gente, né? A gente viu isso em outros capítulos também. Desviando-nos deste, então, desviando-nos do caminho reto, enveredamos por outro, mal. E de consequência em consequência, caímos na desgraça, né? É o lógico, né? Então, se eu tenho uma ação ruim, eu tenho uma consequência ruim. Eu tenho mais uma, eu tenho mais outra, né? E aí vira o que a gente chama de desgraça, né? Aquele grande conglomerado de coisas ruins acontecendo com a gente. Mas o que é importante? É a gente sempre lembrar que se a gente mudar o nosso pensamento, a culpa é nossa. Ou seja, o poder de mudar isso também está nas nossas mãos, tá? A felicidade terrestre, eles perguntam, né? Uma nova pergunta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, né? Então já falou que a felicidade ela é relativa, e aí ele está só afirmando. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro, certo? Né? Tem gente que se contenta com algo e tem gente que não, que aquilo não faz a pessoa feliz, que não basta para a pessoa. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Faltou uma interrogaçãozinha ali, tá, gente? Mas, então, assim, se a felicidade é relativa, se para cada um a felicidade vem de uma maneira diferente, tem alguma coisa que seja em comum para todos os homens? Aí eles respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí é um ponto muito importante para a gente destacar aqui da diferença entre supérfluo e necessário. O que é a felicidade em relação à vida material para todos os homens? Ter o necessário e não o supérfluo. O supérfluo é tudo aquilo que a gente não precisa para viver. Então, é aquela história que a gente já conversou, que eu até brinquei aqui, que eu falei que eu não preciso de uma roupa de cama de fios egípcios na minha cama para dormir bem. Aí minha mãe ainda pegou e falou assim: ah, mas você gosta, né? É verdade, mas isso é supérfluo. Quais são as necessidades básicas que a gente tem para suprir, né? A alimentação, as necessidades fisiológicas, um teto sobre a nossa cabeça, se aquecer no frio. Isso é o necessário. Então, em relação à vida material, a gente ter o necessário é o que está em comum a felicidade para todos os homens, tá? E aí, não quer dizer que outras coisas não tragam outras felicidades, mas o que é comum para todo mundo é isso. Então, aquela pessoa que consegue se sustentar, que consegue se alimentar, se proteger do frio, do calor, ela tem a felicidade relativa à vida material. Só que qual que é importante a gente lembrar? Em relação à vida moral, à vida espiritual, o que traz a felicidade para todos nós? A consciência tranquila. E isso a gente consegue, né? É muito lógico. Todo mundo que tem a consciência tranquila goza de uma certa felicidade. Porque você sabe que você não causou o mal e nem deixou de fazer o bem para ninguém, tá? E a fé no futuro, porque a fé em si, ela é já uma felicidade, né? A fé, como a fé, ela é uma crença, e no nosso caso, no espiritismo, ela deveria ser uma crença inabalável, né? Baseada em fatos, em ciência, ela traz a esperança para a gente, não tem algo melhor, né, que traga mais felicidade do que isso, né? E tem, assim, muita gente, a maioria das pessoas, principalmente aquelas que a gente chama de materialistas, mas não só, a gente não vê a vida futura, né? A gente não pensa na vida futura, na vida moral, a gente pensa muito na vida material, né? Então, a gente acaba se perdendo muito, por isso que a gente apela muito para o supérfluo, tentando achar a felicidade, porque a gente acha que é ali, a gente acha que no material, no supérfluo, é a que a gente vai encontrar, né, essa felicidade. Mas aquele que entende sobre a vida futura, né, aquele que
tem dentro de si muito forte essa fé no futuro, né? A gente sabe, a gente vê a vida material, a vida corporal, só como uma estação temporária, né? Eles até brincam no livro dos Espíritos que eles falam que é como se a gente estivesse numa hospedaria ruim, né? Então, se você tá viajando, você se hospeda num hotel ruim. Ah, tem lá, é só para uma noite, tem lá uns calombinhos na cama, né? Sei lá, entra uma corrente de ar embaixo da porta. Beleza, você fala, tranquilo, amanhã não vou estar aqui mesmo, então sossegado, né? Amanhã eu vou estar, sei lá, na praia, vou estar na casa dos meus parentes, enfim. Então você não se deixa abalar por essas pequenas coisas. E aí a gente deveria encarar a vida material assim. A gente sabe que essa não é a vida verdadeira. Daqui a pouco a gente vai estar na vida espiritual, né? Então a gente deveria tratar as questões materiais, principalmente esses calombos no colchão, como algo temporário, né? Isso dá muita fé pra gente no futuro e ajuda a gente a passar por esses problemas, né? Aí eles perguntam assim, Kardec perguntou assim, há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Então ele tá falando assim, tem coisa ruim que acontece com gente que não merece, mesmo a pessoa mais justa do mundo. Nenhum meio terá ele de os evitar? E aí eles respondem, né? Os espíritos respondem. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, ou seja, assim, como a gente falou, a maioria dos casos, 99,9% dos casos, a culpa é nossa. Tudo que acontece de mal na nossa vida é por culpa nossa. Ah, mas eu tô com um espírito me obsidiando. É porque você deu brecha, é porque você teve um pensamento baixo, né? Vamos dizer assim, em frequência vibratória. Ah, mas não sei quem passou a perna em mim. Talvez você tenha feito a mesma coisa com outras pessoas e agora você está sofrendo a consequência. Só que existem casos em que não, que ou a gente não enxerga, né? Que a culpa a gente não sabe porque não é relativa a essa vida, às vezes é de uma vida passada, a gente não entende, ou realmente não foi algo que a gente provocou. E nesse sentido, o que eles falam? Da resignação, né? Porque toda pessoa que sofre com resignação aprende com aquilo, não se revolta com Deus, com a justiça, com a providência divina, e aprende e evolui com isso, tá? Então, a esperança no futuro melhor é o que ajuda a gente a superar essas provas, tá? Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Aí a gente já entra num assunto polêmico, né? Por que tem gente que é rica se elas não merecem? Ah, ele é mau caráter, ah, ele não merece, ele não faz bom uso. Por que Deus dá para essa pessoa, né? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Ou seja, a gente acha que é muito sortuda a pessoa que tem dinheiro, mas ela é a prova mais perigosa. Ele não disse que é mais fácil, nem que é mais difícil, mas é mais perigosa. Por quê? Porque quando você tem a riqueza, você tem muito mais chances de cair na tentação, de usar o seu dinheiro só para o supérfluo, de só usar a favor do seu orgulho, de se beneficiar, de fazer multiplicar o seu dinheiro para você ter mais dinheiro, para você viajar mais, para você ter mais luxo, para você satisfazer as suas necessidades supérfluas. E quando você está na miséria, você não tem acesso a esse tipo de coisa. Então você tem menos chances de tentação. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então a gente não deve olhar com inveja para um homem, para uma mulher, para uma família que tenha a riqueza. Porque se a gente olha essa família, se a gente olha essa pessoa, a gente fala, ela não faz bom uso, a gente tem que ter piedade dessa pessoa, a gente tem que orar por ela, porque a prova dela, ela não está cumprindo. E ela vai ter que sofrer as consequências disso no futuro, tá?
E aí, muitas vezes, a gente acha que a gente tem necessidade das coisas, né? Não só os ricos, né? Nós, pessoas comuns, né? A gente acha que a gente precisa de alguma coisa, né? A gente quer acreditar que a gente necessita de algum bem material. E aí a gente se engana muito, e a gente causa muito sofrimento pra gente, porque a gente fica desejoso, a gente fica invejoso das coisas que as outras pessoas têm. E isso só vai ser ruim pra gente mesmo, né? E os espíritos até colocam uma frase em algumas dessas perguntas que eles falam, né? O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Porque a gente fica inventando necessidades, a gente fica inventando coisas e a gente nunca satisfaz elas. Vocês já perceberam? Que quanto mais coisa a gente tem, mais a gente quer ter. Ai, mas eu acabei de comprar um roupão quentinho porque tá frio pra mim. Ai, mas agora eu não tenho um pijama. Ah, mas eu agora quero uma pantufa. Ah, mas eu agora quero. A gente sempre quer mais. A gente nunca consegue alcançar um objetivo e físico, né, um objetivo material, e acabou, parou ali, pronto, não quero mais nada. Não, a gente sempre quer mais. Então, quanto mais a gente acha que a gente necessita, mais a gente sofre, porque a gente nunca vai alcançar, né, essa felicidade. Então, aquele que menos precisa, aquele que tem menos necessidades, é o mais rico, porque ele conseguiu se desapegar desse tipo de coisa. É, e aí eles, né, reforçam em outras perguntas em outras respostas de outras perguntas, que infeliz mesmo, realmente, é só aquele que falta o necessário à vida e à saúde ao corpo, né? Então, só realmente aquelas pessoas que não têm realmente acesso, não têm como suprir as suas necessidades básicas, não têm saúde física para poder se trabalhar, né, tal. Esse sim, esse realmente é infeliz. Mas a gente tem que dizer, ele é infeliz, ele não é vítima, porque como a gente viu, provavelmente isso tudo é consequência de algum ato dele. Muitas vezes, nessa própria vida, tá? Muita coisa a gente traz de vidas passadas, com certeza, a gente traz muita coisa de vida passada, mas muita coisa também vem da nossa vida atual e a gente não percebe isso, tá? A gente fica culpando as nossas vidas passadas, as nossas personalidades, falando, ai meu Deus, o que que eu fiz para merecer isso, né? E às vezes são ações que a gente poderia, que a gente deixou de tomar nessa vida que trouxeram já uma consequência. Às vezes você não precisa fazer o mal, você não precisa matar alguém para ser ruim, você não precisa roubar, mas às vezes você deixar de fazer o bem, você traz consequências, porque você tinha a oportunidade de ajudar uma pessoa, de fazer uma pessoa mais feliz, melhor, e você deixou de fazer, tá? Isso também traz as suas consequências. Deixa eu dar uma olhada. Continuando nessas perguntas, eles falam aqui. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Olha isso, gente, como é muito interessante. Ele está falando, eles perguntaram, Kardec perguntou, né, que Deus dá aptidões naturais para cada pessoa, né? Então, que é o que a gente chama da vocação, né? Ah, uma pessoa nasceu com um dom para tal coisa. E aí, ele perguntou, né? Os males que acontecem com a gente pode ser porque a gente não seguiu essa nossa vocação? Olha que interessante. Sim, assim é de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade, por efeito desse desvio. Responderão por ele. Então, muitas vezes, quem aqui já não ouviu aquela história? Ai, o meu filho vai ser médico. O meu filho vai ser advogado. Ah, não, meu filho vai ser engenheiro. Você acha que meu filho vai ser músico? Você acha que meu filho vai ser cabeleireira? De jeito nenhum. Meu filho, ele é muito inteligente para isso. Ele tem que fazer física, né, Rafa? Ele tem que fazer química, engenharia. Ele tem que ser médico, porque ele é muito inteligente para ele ser um simples mecânico. Gente, olha o engano que a gente tem. Olha o orgulho falando mais alto, né? A gente achando que alguém é superior ao outro pela profissão que tem. E isso
muitas vezes traz muitos males para as nossas vidas. Quantas pessoas, agora parem e pensem um minuto, quantas pessoas vocês conhecem que são infelizes no trabalho que escolheram? E quantas pessoas escolheram esse trabalho por status? Ou por pressão dos pais de não, você tem que sair da escola e entrar numa faculdade? Você tem que fazer engenharia? Não. Filho meu não é vagabundo. Filho meu vai sair da escola e vai entrar na faculdade e vai ser advogado. Não é assim que a gente escuta? Não é assim que a gente vê na nossa própria família? A gente percebe que muitas vezes as pessoas trazem essa infelicidade, trazem esses males para elas simplesmente porque elas não seguiram a vocação delas. Porque elas acharam que elas eram boas demais para ser cozinheiro, para ser manicure, para ser gari. Todas as ocupações têm a sua função na sociedade. Não é só de médico que a gente vive. Se a gente, todo mundo fosse formado de médico, não adiantar porcaria nenhuma. Porque quem que ia estar lá nas indústrias fazendo tecido? Quem que ia estar lá na lavoura plantando e colhendo? Quem que ia estar lá carregando o caminhão, transportando o caminhão para o combustível chegar no nosso carro? Todas as profissões, todas as funções na sociedade têm um incrível, imenso poder e significado. Quantas mães que se sacrificaram e viraram donas de casa e deram educação moral para os seus filhos? São profissões, são partes da sociedade muito importantes. E a gente ignora por orgulho, por avareza, porque a gente quer mais dinheiro, porque a gente tem mais necessidades físicas, porque a gente sempre quer mais. E aí a gente traz pra gente essa infelicidade. E a gente traz esses males pra gente. Só porque a gente não quis seguir a nossa vocação. Eles comentam ainda, né? No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reversos, né? Aquilo que a gente falou. Então, quando a gente realmente foge, né, das nossas aptidões, a gente traz muitas decepções para a gente. A gente podia ter uma vida muito mais simples, mas infinitamente mais feliz. Vamos lá. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Então, aqui ele está dizendo, né? Tem pessoas que, embora o mundo seja muito rico, elas não têm nada, são totalmente desprovidas de recursos. O que elas têm que fazer? Nada? Elas têm que deixar morrer de fome? E aí os espíritos respondem: nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Então, muitas vezes, a gente fala, tem tantas pessoas morrendo de fome e tal, mas realmente, se a gente pensar em toda a solidariedade, todos os trabalhos que existem no mundo, se as pessoas não tivessem o orgulho, elas teriam meio de se alimentar. Muitas vezes não existe, e aí isso é muito culpa das políticas de governo, né? Não existe base educacional para as pessoas terem conhecimento sobre isso, conseguirem desenvolver uma profissão, ter infraestrutura precária no país, com certeza tem. E é o que eles comentam, né? Eles falam ali, com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua pode faltar o necessário. Ou seja, se tivesse uma organização social previdente, a culpa ia ser só do homem. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Ou seja, existem hoje vários programas,
imensas pessoas que fazem obras de caridade, que doam cesta básica, enfim. Tem os meios das pessoas não morrerem de fome, tá? Alguns lugares muito longínquos, muito afastados, né? Até no Nordeste aqui do Brasil, mas principalmente em países da África, da Ásia, que as pessoas não têm. Mas o que é isso? É o que ele está falando aqui. É falta da compaixão, é falta da sociedade ser solidária, tá? Então, quando a gente tem a solidariedade e justiça baseadas na nossa sociedade, no nosso governo, e não estou falando só de Brasil, tá, gente? Quando a gente tem tudo isso, se a gente tivesse tudo isso, e nenhum país do mundo tem, não é só Brasil que não tem, tá? Mas se a gente tivesse isso, essas pessoas não iriam morrer de fome, né? Só que o que acontece? Não existem vítimas. Se as pessoas estão nesses lugares, se elas encarnaram nesses lugares, é porque elas precisam passar por essa situação. Elas precisam aprender. E se elas sofrerem com resignação, como respondeu na última pergunta, elas vão sim sair vitoriosas dessa vida, tá? Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Né? Por que a gente vê mais sofrimento do que felicidade? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes ocupa pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder a teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando o homem houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, e ela lhe será o paraíso terrestre, tá? Então é o que a gente já conversou. Por que que tem tanto mal, tanto sofrimento, tanta tristeza no mundo, tal? Porque a gente está no mundo de provas e expiações. A gente não está aqui para ser feliz, a gente ainda não alcançou esse grau. A gente está aqui para provar que a gente aprendeu e expiar os males que a gente fez. Quando a Terra passar para um planeta de regeneração, se Deus quiser a gente conseguir ficar aqui, a gente vai ver que vai mudar. A gente vai ter mais espíritos bons, mais pessoas fazendo bem do que o mal. Porque no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons. Mesma coisa, né? Por que que tem tanta gente ruim, né? Sobrepujando, né? Sobressaltando, me fugiu a palavra, né? Prevalecendo em relação ao bom. Aí eles falam, por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Ou seja, às vezes os bons, eles têm medo, eles são tímidos, eles não querem se expor, ou até por, às vezes, humildade, né? Não, não quero me expor, falar, tal. Então, acabam se omitindo. E os maus não, né? Eles são audaciosos, eles vão, eles fazem. Mas, quando bem quiser, ele vai preponderar. Bem frase de Disney, né? O bem sempre vence. Mas é verdade, porque Deus criou a gente para isso, né, gente? Aí, para fechar essa parte da felicidade e infelicidade relativa, a gente tem uma frase super. Um texto enorme, né? Mas que eu tirei algumas frases dos espíritos, né? De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Ou seja, a nossa infelicidade está em razão de o nosso materialismo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e cobiça desiludidos. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquis e pueris lhe serão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Então, quando a gente pensar na vida futura, quando a gente elevar o nosso pensamento para o infinito e pensar, a gente é imortal, o espírito, ou seja, a gente nasceu, mas a gente nunca vai morrer, a gente tem a eternidade, que a gente fala, né? Mas a gente tem para sempre. Pensa como parece pequeno as coisas que a gente passa no nosso dia a dia, né? Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer. Ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que outros consideram calamidades. Então tem gente, aquilo que a gente falou, quer tudo, quer tudo, quer tudo, e aí acha um absurdo
uma pessoa ser feliz com uma boneca de pano, não sei, com um sorriso, né? E as pessoas que são materialistas falam, gente, como assim ela ficou feliz com isso? Né? Vamos lá. Agora a gente vai. Esse é bem curtinho, são só essas perguntinhas que eu ia trazer, né? Mas falando de como lidar com a perda dos entes queridos, né? E aí, pensando do lado de cá, de nós que ficamos, né? A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Então, assim, não é muito justo, não é muito legítimo, não é muito verdadeiro a dor que causa a perda dos entes queridos? Ele responde: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Ou seja, todos sofrem da mesma maneira pela perda dos entes queridos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Aqui ele estava falando um pouco das mesas girantes, da convocação que as pessoas faziam, né, para os entes queridos irem lá nas reuniões mediúnicas e responder e tal. Mas assim, a gente não precisa, hoje a gente não tem mais esse tipo de manifestação de efeito físico. Tem alguns centros que trabalham com evocação, né, de chamar a pessoa. Tinha, por exemplo, as cartas que o Chico escrevia, né, para os familiares. Tem outros centros espiritualistas que você conversa com o seu ente, né, desencarnado, ou com um mentor, né, mas para saber deles. Mas é um pouco menos comum do que era naquela época, porque hoje a gente sabe que a gente não deve chamar os espíritos levianamente, né? Ah, meu pai morreu, vou chamar ele numa mesa mediúnica para ele vir conversar comigo, para eu saber como que ele tá. A gente sabe que muitos espíritos infelizes tomam proveito disto, se fazem passar, enganam as pessoas, porque eles são zombeteiros, porque eles são querem tirar sarro com a cara das pessoas, né? Mas existem sim lugares sérios, né? Chico, pelo amor de Deus, né? Claro que era algo sério, que fazem, sim, escrevem as cartas, mandam para a família, né? A família se comunica. E mesmo sem tudo isso, como que a gente pode se comunicar com os nossos entes queridos, né? A gente tem a oração. Então, a oração é o meio mais poderoso da gente se ligar com os nossos entes queridos até a gente poder estar lá com eles, tá? E aí, uma coisa que é muito importante. Se a gente pensa. Eu tô me adiantando, gente, peraí. Tá no próximo slide. Vamos lá, a próxima pergunta é aqui. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que a causam? Ou seja, como que o espírito que desencarnou, o nosso ente querido que morreu, como que ele sente lá a dor inconsolável que eu tô sentindo aqui na Terra? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na Terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com eles. Então, quando a gente sofre muito aqui pela morte de alguém, gente, luto é normal, tá? Eu tô falando dessa dor inconsolável, que a pessoa não consegue fazer mais nada, ela só chora, ela só fica pensando em momentos, ah, se a pessoa estivesse aqui, ah, isso, ah, aquilo, todo o tempo, não só para aquele período de luto, tá? O que acontece, né? Os espíritos, quem morreu, eles sentem isso, porque a gente tem uma ligação com essas pessoas. E isso faz muito mal para eles. Aqui eles falam, né, que a pessoa se sente triste, né, porque o outro não tem confiança em Deus, tal. Mas isso a gente está falando de um espírito que já é mais esclarecido, né, que desencarnou e percebeu a sua situação. Mas espíritos muitas vezes não percebem que desencarnaram e eles sofrem muito. Muitas vezes a gente, ao chorar, ao ficar, nossa, desolado com isso, com aquilo, a gente traz esses espíritos de volta para a crosta terrestre e eles não conseguem ser ajudados pelo plano espiritual, porque eles estão aqui tão grudados com a gente, eles acaba virando assim uma obsessão do encarnado para o desencarnado. E aí eles não conseguem se desconectar e os dois sofrem muito mais.
Então, gente, é óbvio que a dor vai existir, como eles disseram. É uma dor que atinge o rico como o pobre. Não, não tem isso, não tem quem fique feliz com a perda dos entes queridos. Mas a gente tem que se policiar para não atrapalhar mais do que ajudar, tá? E aí, como que a gente faz isso? Aí era o que eu ia falar aquela hora que eu lembrei que estava aqui nessa parte, né? Uma das mensagens que eles colocam lá. O mesmo se dá com dois seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que o nosso turno também o seremos. Ou seja, aquele conta uma história de uma pessoa, né? Dois amigos que estão doentes, né? E aí, se dois amigos, desculpa, não são dois amigos que estão doentes, dois amigos que foram, que vivem juntos e um deles foi viajar para se cuidar, né? Ele tava doente e ele só vai receber a ajuda médica que ele precisa em outro país. Alguém vai ficar lamentando, falando: não, não vai, não é justo. Não, você vai querer que ele vá se cuidar, que ele se melhore. A gente tem que tentar encarar dessa maneira. Então, mesmo que seja dolorosa, mesmo que dê saudade e vai dar o resto da vida, vai dar saudade, a gente tem que pensar dessa maneira, que ele tá indo se curar. Porque lá no plano espiritual, se aquele estava doente, ele não vai mais estar, ele vai ter acesso às vidas passadas, vai poder lembrar e vai conseguir se ajudar muito mais, tá? Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente, suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitarmos-nos quando fora desta prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. Então a gente tem que pensar na vida e na morte dessa maneira. Não é fácil, tá, gente? É um exercício. Mas a gente tem que pensar dessa maneira. Aqui, exatamente, a gente acabou de ver, tem muito mais tristeza, tem muito mais sofrimento, tem muito mais dor na Terra. A gente tem que tentar encontrar dentro de nós aquela felicidade relativa por a pessoa ter se libertado, por ela não estar mais presa dentro de um corpo que muitas vezes não funciona, por muitas vezes presa dentro de uma mente, né? As doenças mentais, ou de uma emoção, né? Depressão, enfim, preso dentro de um corpo que só faz ele sofrer. E aí ele vai estar liberto. Então a gente tem que tentar encarar a morte com esses olhos e não com o sofrimento de como se a gente nunca mais fosse ver aquela pessoa na vida, como se não houvesse nada a esperar a gente depois da morte. Bom, vamos lá. Esse também é bem curtinho, tá? E aqui então ele fala sobre as decepções, a ingratidão e as afeições destruídas. Kardec pergunta, né? Para o homem de coração, né? Para o homem emoção, para o homem de bem, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Então, né? Para uma pessoa de bem, né? Que tá ali com amor, né? Não é uma decepção muito grande, não é uma tristeza, uma amargura muito forte, a ingratidão ou a fragilidade dos laços de amizades? E eles falam que sim, são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Ou seja, sim, é uma amargura muito triste, é muito difícil, mas você tem que ter mais dó dessas pessoas do que ficar decepcionado. Por quê? Essas pessoas vão encontrar, né? Essas pessoas são egoístas e elas vão encontrar pessoas piores, vamos dizer assim, que eles e vão sofrer do próprio veneno, né? Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra,
e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão também mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Tá? Então a gente não tem que ficar se preocupando, decepcionando, remoendo ingratidões e decepções que a gente tem com as pessoas. O que a gente tem que fazer é a nossa parte. E se a gente pensar em Jesus, a gente fala, ai, gente, mas Jesus é um ser puro, né? Ai, vamos comparar com ele? Vamos comparar no seguinte sentido: a gente não passa 1% do que ele passou. E a gente acha que a gente tem o direito, né, de ficar guardando rancor, isso e aquilo. Direito, não, nunca temos, né? Não, não deveríamos, pelo menos. Mas a gente está fazendo mais mal para a gente do que para a pessoa. Porque a pessoa que é egoísta, que pratica a ingratidão, que decepciona, que faz isso com os outros de propósito, ela vai ter a consequência dos seus atos, tá? A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizam. Dá-lhe, dá-lhe ela, sim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo será excluído o egoísta. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que amar, fazer o bem, independente das pessoas serem gratas ou não para a gente, tá? E isso vai trazer para nós um pedacinho, um pouquinho da felicidade que os espíritos perfeitos sentem, tá? Então isso já tá ótimo, né, gente? Vamos lá. Uniões antipáticas. Então aqui a gente está falando sobre uniões de família, amigos, enfim, né? Que são antipáticas. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado a afeição e que o mais só de um lado a afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Então aqui ele está perguntando, né? Se a gente se une por simpatia, por que é que tem muitas relações em que só um ama, né? Em que só o outro tem indiferença, tem repulsa e que se torna às vezes até ódio? Aí eles respondem: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encanto material? Então, isso, gente, é uma aprovação, e que muitas vezes a gente mesmo escolhe para a gente, quando a gente está no plano espiritual. A gente escolhe encarnar com uma pessoa que foi nosso inimigo, por exemplo, para ou para casar, ou para ser irmão, ou que seja, para a gente trabalhar esse sentimento, para a gente desfazer esse ódio. E aí, a gente, então, é uma punição, ou às vezes até uma prova, né? Mas é passageira. E aí eles comentam também, né? Porque existem dois tipos de afeição, né? Tem a afeição material e tem a afeição da alma, né? E muitas vezes as pessoas confundem uma com a outra, que é o que ele fala aqui, né? Muitas vezes você não acreditava amar perdidamente, mas quando você vai morar junto, você percebe, opa, não era nada disso, porque a gente se ilude, a gente se deixa levar pelas aparências das pessoas, e não só aqui, né, relacionamento, casamento, né, mas às vezes a gente se engana com amigos, com pessoas próximas nossas, que quando a gente tem mais contatos, a gente quebra o encantamento. Mas são provas, as pessoas estão nas nossas vidas para a gente aprender algo com elas, tá? Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Não, né? Então não é muito ruim, né? Não é fonte inesgotável de amargura quando esses dois seres estão destinados a viver juntos, mas eles não se suportam? Aí eles falam, amaríssimo, com efeito.
Esta, porém, é uma das infelicidades de que sois, a mais das vezes, a causa principal, como eu comentei, né? Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? E para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Então, aqui a gente pode pensar também, por exemplo, em casos de pessoas que sofrem abusos, né, num relacionamento, né? Maridos, mulheres que batem, têm abusos mentais, né, psicológicos, e aí você está falando, não é uma vítima? Você está falando, sim, ela é uma vítima. Então, essa é uma dura expiação para a pessoa. Mas pensa assim, se isso está acontecendo com ela, ou vai ser a expiação, então, de um mal que ela já fez em outra vida para outra pessoa, ou até para essa mesma, ou é algo que ela está expiando outros males. Mas assim, se ela tiver fé no futuro, ela vai passar aquilo com resignação, ela vai sair extremamente vitoriosa dessa vida. E as pessoas que causaram a dor para ela, com certeza vão ter as consequências dos seus atos. Tá bom? Resignação só que está falando, por exemplo, de alguém que sofre um abuso, por exemplo, que alguém que sofre uma agressão em casa, passar com resiliência não quer dizer não tentar evitar. Não, Sim, não exato. é isso. Eu não sei se vocês ouviram, gente, mas a Rafa comentou aqui que essa questão de passar com resignação não quer dizer que você tem que ficar lá apanhando o resto da vida. Não é que você tem que fazer nada para evitar. Não, não é isso. Passar com resignação é você não culpar a Deus. Oh, Deus, por que que eu fui casar com esse homem? Por que que o Senhor deixou eu encarnar nessa família que meu pai bebe e me bate? Não é isso. Isso é a passar com resignação. É você não se revoltar contra Deus, contra os desígnios divinos, contra a vida, mas sim, você tem que usar todos os recursos que você tiver para sair dessa situação, tá? Com certeza. Bom ponto, Rafa. Obrigada. Vamos lá, gente. Tá acabando a primeira parte do primeiro capítulo e já tá acabando o tempo também. Vamos lá. Esse super curtinha, gente, fala sobre o temor da morte. Eu deixei uma pergunta só, porque acho que ela já vai resumir tudo, né? Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor? Tendo elas diante de si o futuro, né? Então, por que que as pessoas sofrem tanto? Por que elas ficam tão assim quando tá falando de morte, né? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Eles não têm fundamento para esse temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Ou seja, como que você quer que uma pessoa que cresceu quando criança dizendo que tem céu e inferno e que provavelmente ela vai para o inferno porque o mundo está em pecado mortal, como você quer que ela acredite em alguma coisa? Como você quer que ela não tenha medo da morte? Sucede, então, que tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo tem, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. Ou seja, quando bate, né, quando chega a idade madura, que a pessoa raciocina, ela fala, meu, não é possível. Ou Deus é muito mal e ele criou todo mundo para se dar mal, o que não faz o menor sentido, ou essa história de eu errei uma coisa, eu vou pro inferno, não faz sentido. E aí a pessoa vira ateia ou materialista. É o mais comum, tá? Tem gente que continua acreditando. Bem, são assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistem nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala o contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum se encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, gente, é normal as pessoas terem medo da morte porque elas não entendem a morte. O que elas acham que tem? Você acha que não tem nada?
Meu, para que eu vou morrer e não ter nada? Como assim não tem nada? A gente não consegue conceber o nada. Então, a gente não compreende o nada. Então, por isso que as pessoas têm medo. Quem acha que vai para o inferno, né? Que ou vai para o céu ou vai para o inferno por um erro ou por um acerto, fala, meu, como assim, né? Sei lá, eu roubei o doce da minha irmã quando era pequena, eu vou para o inferno, cara. Não quero morrer, eu vou para o inferno. E tem as pessoas que e tem as pessoas que quando elas têm fé de verdade, né? Eles falam que o justo, né? Quando a pessoa tem fé, quando ela pratica a caridade, mesmo que ela acredite em céu e inferno, se ela praticar a caridade, se ela for uma pessoa boa, não tem por que ter medo, né? Porque não vai ter alguém lá acusando ela, apontando o dedo. Mas principalmente nós que estudamos o Espiritismo, a gente não tem absolutamente nenhum motivo para ter medo da morte. Nenhum motivo para ter medo da morte. Por quê? A gente sabe o que vai acontecer com a gente. O problema é que às vezes a gente sabe, né, que a gente fez coisa errada e a gente acha que a gente vai ficar no umbral uma eternidade até a gente espiar os nossos erros. Gente, se a gente trabalha, faz o nosso melhor, tudo aquilo que a gente pode fazer para o bem, para a caridade, para o nosso desenvolvimento, não tem por que a gente ter medo, tá? E vamos lá. Vamos lá. Agora, vai chegar numa parte polêmica, né? A gente vai falar um pouco do suicídio. E aí, aqui tem um monte de coisa, eu vou pular algumas partes, mas depois, se vocês quiserem, eu posso colocar o slide lá no grupo, ou também tá tudo lá no livro, tá? Dos espíritos. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Então, tem gente que fala, nossa, essa vida não serve para nada. Tem um desgosto pela vida, não tem nada, né, que motive a pessoa a viver. De onde vem isso? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ou seja, já ouviram aquela história que que a mão, eu não lembro agora direito o ditado, mas é tipo assim, é, a pessoa sem trabalho é a oficina do diabo, sabe, né? A pessoa que não tem o que pensar é a oficina do diabo. Então, as pessoas que mente vazia, oficina do diabo, é. Se a pessoa não tem trabalho, ela não tem fé, ela não tem o que fazer da vida, ela vai ter um desgosto enorme mesmo, né? Mas aí eles perguntam, o Kardec pergunta diretamente: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Ponto. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão dessa lei. Então, não. Mas, não. Se, não. 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 Ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Ah, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, o corpo não é seu. O corpo é de Deus. Ele que criou a matéria, te emprestou para você animar com o seu espírito e você não tem o direito de se suicidar, tá? Aí eles falam aqui, né? Não é sempre voluntário o suicídio. Ele fala, né? O louco que se mata não sabe o que faz. Aqui tem várias coisas, né? Então pergunta, né? Ah, e aquele que acha que se matando vai chegar melhor numa vida melhor logo. Ah, e aquele que só teve miséria, só passou desespero nessa vida. Mas e aquele que foi levado a fazer tal coisa por causa de outra pessoa? E aquele que se suicidou porque ia passar muita vergonha, porque perdeu todo o dinheiro da família, e aquele que todas as respostas são iguais, gente. Não existe uma justificativa para você tirar a sua própria vida. Se você fizer isso, você está transgredindo a lei divina e você vai pagar por isso. Ponto. É isso, tá? Então, a pessoa que acha que vai morrer e morrendo ela vai para um lugar melhor, ela não vai. Porque do mesmo jeito que a pessoa que tirou a própria vida por qualquer outro motivo, ela transgrediu a lei de Deus. Então, ela não vai conseguir ser feliz até ela reparar esse erro. Então, a pessoa que se mata porque, eu não consigo sustentar minha família, eu só passo miséria, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não consigo fazer as coisas, eu sou inútil, ela vai se matar?
ela vai ter que vir uma vida que ela vai ser pior do que ela estava nessa, até ela reparar esse mal que ela cometeu. Não existe justificativa. O que existem são atenuantes, tá? Então, existem, assim, as pessoas que, por exemplo, como ele fala aqui, né? O louco que se mata não sabe o que faz. Tem pessoas que se matam sem saber que estão se matando, né? Um acesso de raiva, ou pessoas que usam drogas, como a gente colocou ali, né, na imagem. Tem pessoas que as pessoas não entendem, às vezes, elas não têm consciência que elas estão se matando. Isso são atenuantes, quer dizer que ela vai expiar de uma maneira diferente daquele que falou assim: não quero mais viver porque minha vida é uma droga, e se mata. São situações e situações. Cada caso é um caso. Não tem o que a gente possa saber o que acontece. Né? Cada pessoa, não, se ele se matou por causa disso, vai acontecer isso. Se ele se matou por causa daquilo, vai acontecer aquilo. Não existe receita de bolo, gente. Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Mas suicídio sempre é uma transgressão da lei divina e a pessoa sempre vai sofrer e pagar por aqui, tá? Sem nem pensar só na transgressão. Tipo, por exemplo, vamos tirar essa parte. Ah, você transgrediu a lei divina. Tirando essa parte. Quando a pessoa se suicida porque ela tá sofrendo. O sofrimento não é da matéria. Não é a matéria que tá sofrendo. Não é a sua mão, não é o seu cérebro que tá sofrendo. É o seu espírito. Então, tipo, o sofrimento não vai passar se você se suicidar. Exato. Eu não sei se dá para ouvir, gente, quando a Rafa fala. Se alguém puder me responder se vocês ouviram ou não, senão eu repito. Dá sim, dá para ouvir. Ótimo. Maravilha, obrigada, gente. Então, é exatamente isso. É uma das perguntas que eles respondem, eles falam isso. Ah, mas aí o que eles encontram lá? Decepção. A pessoa se mata e aí ela fala: putz, não morri. Ela vê que o corpo morreu, mas ela fala: não morri. Ela continua com as mesmas decepções, com as mesmas angústias, com as mesmas dores, com as mesmas dúvidas. Ela continua com tudo igual. Ou seja, não adiantou de nada. Só piorou, só atrasou a evolução daquela pessoa, tá? Aqui ele fala se é meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes. Ou seja, se eu me suicidar para salvar outra pessoa ou para ser útil de alguma maneira, é meritório? Aí ele responde: isto é sublime conforme a intenção. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado, se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício. E não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo havido bem terreno a que maior apreço dá o homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre um sacrifício. Mas, antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que a sua morte. Então, gente, como eu disse, cada caso é um caso. É meritório você se sacrificar para salvar alguém? É. Mas, única e exclusivamente, se for totalmente desinteressado aquele seu ato, tá? For totalmente sem nenhum resquício do seu orgulho ou alguma coisa que você queria fazer ou provar para outra pessoa ou para você mesmo, tá? E a gente nunca vai poder dizer se isso acontece ou não, né? Ninguém vai saber, só Deus. Só que o que é importante? Essa última parte. Então tá bom, eu vou me suicidar para ser útil por algum motivo para os meus semelhantes. Mas será que o benefício que a sua morte vai trazer vai ser tão grande quanto as suas ações fariam se você continuasse em vida? Então, assim, gente, não é a resposta, né? De qualquer maneira, o suicídio não é a resposta. Se
a gente tá num tiroteio e eu me jogo na frente da Rafa para salvar ela, eu não tô querendo me matar. Foi um ato voluntário, foi um ato instintivo de proteção a ela. É uma coisa, você não é um suicídio, né? Isso não caracteriza como um suicídio se você não tá pensando, eu vou morrer no lugar da Rafa. Não, eu só me atirei na frente dela e para proteger ela. Não é suicídio, tá, gente? Suicídio é isso, é você estar com a intenção é o que importa, tá bom? Aí tem mais algumas perguntas, é rapidinho agora, tá? Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Pessoal da minha família, não é para vocês que eu coloquei isso, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que pensa isso toda vez que a gente fala de cigarro aqui na nossa casa, mas não é, tá, gente? Tá lá no livro dos espíritos. Sim, existe suicídio. Então, a pessoa que é vítima das próprias paixões, dos vícios que ela colocou no teu corpo, é um suicídio moral. E não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus, tá? Então, drogas, cigarro, bebida, qualquer tipo de coisa que encurte a sua vida, principalmente aquelas que constituem vício, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, ela é suicida. Ela está se suicidando, porque ela está diminuindo o seu tempo e a sua qualidade de vida. Tudo isso é um suicídio moral. E a pessoa é duplamente, então, culpada, porque além, né, dela faltar coragem para parar com aquilo, ou para ter começado aquilo para escapar de alguma coisa, ela ainda esquece, né, desse ponto da justiça divina. E aí, eles falam de uma coisa que é uma coisa muito polêmica, mas vamos lá. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes dos seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? Ou seja, se eu estou numa situação assim que não tem jeito, horrível, nossa, muita dor tal. Eu estou culpada se eu abreviar esses instantes? Aí é que a gente está falando do quê? Da eutanásia, né? E aí eles falam: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não o venha ao último momento? Então, às vezes, você fala assim: não, é isso, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Milagre da medicina, a pessoa se curou com câncer terminal. E aí? E se você tivesse encurtado a sua própria vida? E outra, uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias, né? Então, a gente sempre vai expiar por tudo isso que a gente fez com os agravantes, como a gente falou, né? Com a intenção, com a circunstância dos fatos. Mas nesse caso, tá, vamos dizer, não tem jeito mesmo. Não tem o que fazer, a pessoa tá com falência de órgãos total. Eu posso abreviar o momento? Não, não pode, gente, porque o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Se a pessoa tá lá sofrendo, por algum motivo ela está sofrendo. E muitas vezes no espiritismo a gente estuda isso, que os momentos finais da vida de uma pessoa, os dias, as horas finais, são as que mais bem podem fazer para o seu espírito. Porque muitas vezes é aquela uma horinha a mais de sofrimento que depura algo dentro dele e que faz com que ele chegue mais leve no plano espiritual, porque ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Ele passou pela dor que ele tinha que passar com resignação. Então, aquilo lá pode engrandecer o homem. E se a gente, não eu como suicida, né, mas eu como parente quero encurtar aquele momento, eu estou sim cometendo um ato de contrário à vida daquela pessoa. Bom? Ô, Gabi, E vamos. Oi. Só para a gente pensar junto aqui numa coisa, Claro. para depois a gente trocar uma ideia, porque, por exemplo, e aquelas pessoas, né, que cultivam as emoções e sabem que isso pode levar a alguma doença fatal? Por exemplo, a gente estuda que a mágoa
o cultivo da mágoa, o cultivo da mágoa, o cultivo da mágoa pode levar a um câncer. Uhum. E o câncer pode acabar com a vida da pessoa. Uhum. Será que a gente poderia considerar certas emoções conscientes como uma pessoa suicida também? É uma coisa para a gente pensar, né? Eu estava pensando Uhum. nisso agora, eu falei, nossa, porque são tantas emoções que existem, tanta consciência que a gente tem das doenças que essas emoções trazem, É que verdade. a gente, né? Sei lá. É. Eu acho, sim, na minha interpretação, sim. Eu considero isso como um suicídio, principalmente para as pessoas que têm a instrução sobre isso, né? Principalmente aquelas pessoas que sabem que já aí, na verdade, vai entrar muito naquilo, né? Na intenção da pessoa, né? Eu vejo como um suicídio, sim, porque a pessoa tá fazendo algo que ela sabe que faz mal para ela, mesmo que ela não saiba, né? Quando a pessoa não tem esse conhecimento, por exemplo, né? Que a gente sabe que pode trazer um câncer, pode virar alguma coisa assim. Todo mundo sabe que sentimentos ruins não são bons, óbvio, por motivos óbvios, né? Então, assim, a pessoa, ela num grau maior ou menor, ela sabe que aquilo ali não tá fazendo bem para ela. Então, eu entendo que sim, ao meu ponto de vista, é um suicídio. E aí entra a questão do agravante e atenuante, né? Quanto mais a pessoa sabe sobre a influência dos pensamentos, dos sentimentos na saúde física, mais culpada ela é quando ela tem esse tipo de coisa, né? E menos culpada quanto mais ignorante ela for. Mas é um ótimo ponto. E eu acho que sim, a gente muitas vezes fala de vícios materiais, né? Mas os vícios emocionais, eles são tão perigosos ou mais quanto isso, né? Eu acho bom a gente parar de estudar um pouquinho, viu? Porque, A gente tá porque eu vou, ficando. eu vou falar um negócio, gente. O planeta Terra é suicida, bem. Nós somos, mas e a gente tá ficando com a conta da responsabilidade grande, né? Com esses estudos todos, né? Nossa, muito grande, gente. É verdade. Mas ótimo ponto, Déia, obrigada. E aí, gente, para fechar esse tópico do suicídio, e para fechar essa parte do capítulo 1, a gente fecha assim, né? Ó, muitas diversas são as consequências do suicídio, né? Perguntando o que acontece, né, com a pessoa que se suicida. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Então, não tem certo e errado, não tem receita de bolo, tá? Dependendo do que causou, do que levou ao suicídio, vai ser determinado. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento, aquilo que a Rafa comentou. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros inovam em existência, que será pior do que aquela cujo curso interromper. Então é isso, gente. Não existe receita de bolo. Mas, assim, infelizmente, a gente sabe que é algo extremamente insatisfatório, decepcionante e que atrasa aquela pessoa no processo evolutivo, porque ela vai parar. A gente nunca piora, a gente nunca regride, mas a gente estaciona. E aí, aquela prova que ela poderia ter passado naquela vida, que ela poderia ter superado naquela vida, se ela tivesse um pouco mais de coragem, um pouco mais de resignação, um pouco mais de fé, ela volta, tem que fazer tudo de novo, tá? Um ponto importante, tá, gente? A gente sabe que as energias, elas se atraem, né? Então, energias compatíveis acabam se aglutinando. Então, os suicidas, a gente estuda, e tem alguns livros que falam sobre o Vale dos Suicidas. O que é isso? É um lugar circunscrito, fechado, tipo, é um estado do plano espiritual? Não, é uma região mental, em que as pessoas acabam se atraindo com esse pensamento, com essa decepção, com essas circunstâncias do suicídio. Muitas vezes a pessoa se recusa a acreditar que ela está viva ainda e ela fica revendo o momento do suicídio dela, ela fica sentindo as dores. As dores físicas não existem mais, tá, gente? Quando a pessoa
desencarna, ela não tem mais a dor física, mas a gente sabe que existe a dor psicológica, a dor mental. E muitas vezes as pessoas, quando elas estão em negação, elas não querem acreditar, elas acham que estão sentindo aquelas mesmas dores. Então elas sentem, elas percebem o tiro, a faca, o remédio, a corda, não importa, como foi que elas tiraram a vida. E elas ficam revivendo aqueles momentos. Como eu disse, é de pessoa para pessoa, mas a gente sabe que existem milhares de espíritos que acabam se reunindo nesse sofrimento, nesse desespero, até que elas aceitem ajuda, até que elas se arrependam do que elas fizeram. Porque a partir do momento que a gente se arrepende, a gente consegue perceber os espíritos que oram por nós, que querem nos ajudar. E quando elas se arrependem, elas estão prontas para receber aquela ajuda. Porque não adianta, é o que a gente brinca, né, no centro, que a gente sempre fala, é enxugar gelo. Tem situações que é enxugar gelo. Não adianta você ficar lá, fulano, não adianta você fazer isso, fulano, não adianta você fazer isso, fulano, não adianta você fazer isso. A pessoa tem que perceber isso. E como suicida, funciona muito dessa maneira. Então, quando a pessoa se suicida, ela fica naquele astral, naquele campo vibracional daquele sentimento de desespero, de dor, de sofrimento, e quando ela se arrepende daquilo, ela respira, ela consegue perceber a ajuda e receber a ajuda. Porque aí, depois que ela fizer isso, o que vai acontecer? Ela vai ter que expiar aquilo que ela fez com ela mesma, né? Ela vai ter que repassar por aquela prova, ou por uma pior, porque ela agravou o quadro. Tá bom? Gente, aqui acaba a primeira parte. Eu não vou conseguir fazer a segunda parte, que é dos gozos, das penas e gozos futuros, porque a gente falta 14 minutos para o fim da nossa aula. Então, não vai dar tempo, porque ainda tem bastante coisa para a gente falar das penas e gozos futuros. Então, Dorinha, eu vou continuar na semana que vem, tá? E aí a gente faz a aula de ectoplasma na outra semana. Então, a semana que vem é 15, eu faço essa última parte, e 22 a gente faz a aula de ectoplasma, pode ser? Tá ok. Beleza, Ótimo. tá. Ô, Porque é Dani, pode falar. extenso, não adianta ficar correndo, a gente não tem adianta. pressa mesmo, né? Então, Exato. tá. Não adianta a gente correr e depois ficar com mais dúvida, né? Beleza, tá. Beleza. Eu ia falar, Dani, se você quiser parar de gravar, pessoal do YouTube, muito obrigada por assistir. Semana que vem, então, a gente finaliza essa última parte do Livro dos Espíritos e continuamos os nossos estudos, mesmo acabando o Livro dos Espíritos, toda semana a gente vai continuar por algumas semanas com temas livres, vamos dizer assim, e depois a gente volta estudando uma outra obra, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite.